boa noite. Boa noite, meninas. Só um pouquinho, que agora tá me dizendo assim, sabe aquela coisa que ele fala? Pois é, tá avisando que a gente tá começando? Então pronto. Então a gente aguarda um pouquinho. Se você quiser dizer de onde você é, a Alessandra eu sei, porque mora aqui perto de mim, né? Mas as outras não sei não. Se você quiser dizer a sua cidade, aí a gente vai passando o nosso tempo aqui até o Instagram tirar o aviso. Eu falo diretamente de Florianópolis, da Ilha da Magia. A Eliane eu também sei de onde é, que ela tá nos Estados Unidos. Então, aos poucos, né, a gente vai gravando de onde as pessoas são. Quando entra, a gente já sabe. É incrível. Memória boa. Hoje a gente vai falar sobre equilíbrio, né? Nas terças-feiras, boa noite, querida. Nas terças-feiras, a cada 15 dias, para vocês não ficarem muito de saco cheio comigo, então a gente faz a cada 15 dias, nós estamos fazendo. E eu tô nessas últimas duas quinzenas, né, atrás, eu tô falando sobre aquilo que a gente acha de mais importante, aquilo que é mais importante dentro das constelações. É o que a gente sempre fala. Constelação não é constelar apenas, né? Existe um movimento por trás de tudo isso. Existe um entendimento por que as coisas chegam aonde estão, né? E não tem muito milagre, não tem muitas coisas diferentes, né? Se a gente prestar atenção. Então é incrível quando a gente faz o atendimento, você começa a falar para as pessoas e a pessoa, nossa, mas é verdade. Nossa, mas é verdade. E é muito engraçado porque as nossas vidas, elas são muito parecidas com dos nossos pais, dos nossos avós, né? Existe uma grande repetição. E a repetição existe porque nós queremos, não, né? É o desejo maior de todo ser humano é pertencer, que foi a nossa primeira live, foi sobre pertencimento, né? O que a gente faz na vida para poder pertencer? E se a gente olhasse isso, a gente ia entender por que tantas atitudes diferentes ou diferenciadas de alguns seres humanos, né? Depois nós falamos, há 15 dias atrás, nós falamos sobre ordem, né? E eu hoje ainda vou falar um pouquinho sobre ordem e vocês vão poder entender a ordem de uma maneira muito simples, né? Porque a pessoa pergunta, tá, mas no relacionamento? Não, no relacionamento não pode ter ordem, né? Então a gente vai poder entender essa maneira da gente ver como nós vamos ver a família. E eu estou estudando o módulo agora, que é para o meu quarto módulo do curso, é sobre sucesso, sobre trabalho. E eu tô ficando abismada, são 80 e tantos vídeos, meu Deus do céu, por isso que eu já comecei, é só final de maio, mas até porque eu gosto de estudar, eu escuto, eu paro, eu penso, eu ligo com pessoas que eu conheço, com situações, porque daí eu gravo na minha mente o que aquilo quer dizer, né? Bom, então vamos lá, vamos começar. Se você quiser, volte, né? Fica tudo salvo no meu feed, você dá uma olhadinha lá, você vai ver as lives que eu falei sobre pertencimento e sobre ordem. Quando a gente entender essas três coisas, a nossa vida muda completamente. É incrível, tá? E aí hoje nós vamos falar sobre equilíbrio, tá? Então o que é equilíbrio? O que está no dicionário? O equilíbrio, posição estável de um corpo, sem oscilações ou desvios, né? Então o equilíbrio é isso aqui. Né? Mas sim, ele dá um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, mas ele fica ali num equilíbrio, né? É como um pêndulo do relógio, né? Se ele tá aqui em cima e você solta, ele vai lá pro outro lado. Agora, se ele volta e volta e volta e volta, e depois ele fica aqui, né? Badalando de pouquinho, né? Então, o equilíbrio é isso, é nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Se a gente entendesse isso, já entenderia o que é equilíbrio, né? E aí, no movimento sistêmico, boa noite, querida. No movimento sistêmico, não existe muita diferença disso, né? No movimento sistêmico, a gente olha que o equilíbrio, ele faz o quê? Ele faz aqui, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. E assim a gente vai vivendo. Agora, a coisa mais importante que a gente tem que entender, e que por isso muitos relacionamentos não dão certo.
E talvez o meu também não tenha dado certo por conta disso. Porque não entendia nada disso na época, talvez se eu entendesse, faria diferente. Tenho certeza que faria diferente, tá? Então vamos lá. Aonde tem, lembra que a gente falou, o primeiro foi pertencimento, o segundo, ordem, e o terceiro, equilíbrio. Então, aonde tem, não vou fazer, assim ficou meio feio, né? Tá? Aonde tem ordem, não pode ter equilíbrio. Olha que forte isso. E aonde tem equilíbrio, não pode ter ordem. Então vamos lá que eu vou explicar. E agora vai dar pra gente entender bem direitinho o que é ordem, tá? Então vamos lá. Ordem. Ordem nós temos na família e no trabalho. Então, por exemplo, quem veio antes, veio antes. Quem veio depois, veio depois. Tá muito bem resumido o que é ordem. Então, por exemplo, se na sua família, tá, você tem o pai, uma mãe, ou só a mãe, ou só o pai, pessoas que não assumiram, não importa. Existe um pai, existe uma mãe? Existe. Porque sem eles, nós não estaríamos aqui, né? Não existe filho de chocadeira. Sempre tem que ter um pai ou uma mãe. Um espermatozoide e um óvulo, senão nada acontece. Então vamos lá. Aonde nós temos num núcleo familiar, nós temos o pai e uma mãe, ou aquilo que eu falei, ou só uma mãe. Agora, nós temos os filhos. Então vamos lá, quando nós temos os filhos, e o que acontece muito hoje em dia que a gente vê, é os filhos hoje sendo os pais dentro de casa. Então quando nós, pais, invertemos a posição, o que acontece? Nós saímos da ordem. E quando nós saímos da ordem, não existe abundância. Então é isso que a gente tem que prestar atenção. Aonde tem ordem, não tem equilíbrio. Aí tem gente que fala assim, ó, mas a minha melhor amiga é a minha filha. Eu já penso, nossa, ferrou. Por quê? Porque, gente, aonde você é a sua melhor amiga, você vai acabar contando coisas que você não tem que contar para uma filha, né? E quando eu comecei a fazer o curso, eu tinha também, a minha filha era minha super amiga. E eu contava as coisas para ela. E eu entendi que esse não era o correto. Por quê? Então, primeiro porque quando você fala alguma coisa para um filho, o filho que ama o pai, o que ele pensa? Fica com raiva da pessoa, fica com raiva de um relacionamento que você tinha, fica com raiva de uma amizade que você tinha. Por quê? Porque você vai contar a sua versão, o jeito que você enxergou. E esse jeito de enxergar, existe várias nuances, né? É só a gente pensar que às vezes dentro de casa, numa família nós temos 3 filhos, cada um sente de um jeito, cada um vê a família de um jeito, cada um se posiciona de um jeito. E às vezes os pais tratam todos eles de forma igual, mas eles têm dificuldades. A gente não consegue ver. Eu até estava falando com uma amiga minha esse final de semana, falei para ela, engraçado, porque a gente sempre acha, porque papai e mamãe tratam melhor o fulano. Papai e mamãe, eu ainda estava falando, é que nem no reino animal. O reino animal, quando a mãe vê que tem um filho que é mais lerdinho para chegar na teta para mamar, o que a mãe faz? Dá uma empurradinha nos filhos mais, nos cachorrinhos, né, mais fortinho, para dar lugar pro pequenininho e cuida, né? Então não é que eles não nos amem, né? É porque eles olham e pensam o quê? Esse dá conta. E a gente leva para outro lado, o lado do abandono, pelas nossas fendas emocionais e coisas que nós criamos na nossa mente. Mas quando nós vivemos dentro de uma família, essa hierarquia tem que existir, porque se não tiver ordem, a nossa vida vira uma bagunça, né? Hoje o que eu vejo em muitas crianças à minha volta, eu vejo que as crianças estão desenvolvendo toque, né? Então elas têm manias, ou é sempre a mesma roupa, ou é sempre o mesmo tipo de comida, elas não querem comer diversificados, eu não como verde, eu não como nada laranja, nunca provaram. Quer dizer, provaram quando era pequena e depois de grande. Roupa, uso sempre o mesmo tom de roupa, uso sempre a mesma coisa. E acabam mandando dentro de casa. Por quê? Porque os pais, nós nos tornamos tão permissivos, né, que nós olhamos e, cansado, eu tenho que bater boca, eu tenho que botar de castigo, ou isso, ou aquilo. O que a gente faz? A gente deixa as crianças tomarem conta, né? E aí tempo demais no telefone, e aí a gente não consegue mais mandar, né? E aí a gente tem que às vezes se tornar rígido demais, né? Às vezes dá uns tapinha, mas aí o que acontece? Vem aquilo que o meu professor fala que é uma das coisas que mais a gente peca,
né? E a gente não peca só com relação a filhos, a gente peca com relação a relacionamento também, né? A gente vê quantas pessoas estão com a razão, mas mesmo assim elas vão e pedem desculpa por conta da consciência pesada, né? Então ele fala, todas as vezes que você tiver com a consciência pesada, você está fazendo o certo para você. Porque de acordo com o nosso entendimento da vida que a gente age, né? Agora, quando nós queremos fazer o pro outro, é porque a gente está trabalhando para fazer algo para ficar de consciência leve. Então vamos lá, vou dar um exemplo. Por exemplo, muitas mães vão lá, o filho desobedece. O que ela faz? Ela bota de castigo. Beleza, ela bota de castigo e aí ela se sente culpada. E aí ela se sente culpada, ela faz o quê? Ela vai compensar o filho, trazendo uma bala, um chocolate, um presente ou dando alguma coisa. Então, a gente sempre tem isso. E tem isso no relacionamento também. Às vezes a gente vai lá, toma uma atitude correta com alguma situação, tanto em amizade e tudo, mas aí as nossas fendas emocionais, eu começo, eu não devia ter dito isso, meu Deus, eu não devia ter dito isso, e aí você arruma um jeito de ficar de consciência leve, mesmo indo contra aquilo que você acredita, né? Ou então fazendo coisas para agradar, por quê? Para ficar de consciência leve. Então eu sempre quando falo com alguém, não, fica de consciência pesada, tá tudo certo. E quando a consciência chegar pra você e falar assim, ó, ai, mas você não devia ter falado aquilo, você fala pra consciência, era o que eu podia fazer naquela hora, tá tudo certo, eu vou crescer, eu vou me transformar, pode ser que eu tenha uma atitude diferente. Então a gente tem que começar a olhar essa parte do equilíbrio dessa forma, que não dá pra gente ser feliz querendo agradar a todos. Isso não existe. Nunca você vai dar conta de ser feliz agradando a todos. Esquece, tá? Mas aí, voltando àquela parte, aonde tem ordem, não tem equilíbrio. Por quê? Os pais estão aqui, os filhos estão aqui. Aqui está o filho mais velho, aqui está o do meio, aqui está o outro do meio e aqui está o mais novo, né? Então, muitas vezes a gente vê o quê? O filho mais novo, como já não passou tanta dificuldade, foi mimado mais, ele já quer se achar o dono dos irmãos tudo. E daí o que ele faz? Ele começa a querer dar ordem já dentro de casa também, né? Saiu da posição dele, né? Então o irmão mais velho, ele tá ali para quê? Ele tá ali para dar um direcionamento. E tem irmão mais velho que não quer isso. Então ele sai e deixa o outro tomando conta. Geralmente filhos do meio, que não sei porquê, né? Que os filhos do meio são tidos como ovelha negra. Eu sou filha do meio, né? E são mais, sei lá, gente. Eu acho que o mais velho veio primeiro, né? Então, de repente, ai meu Deus, eu não acredito nada disso que tem a ver com amor, tem a ver com afinidade, né? Eu era muito atentada, muito atentada. E aí, às vezes, vem o filho mais novo, né? Que é o bebezinho. E aí a gente acha que a gente não teve amor, né? Mas é só você pensar quantas vezes, quantas dificuldades a gente já teve com os nossos filhos, mas aonde que o nosso amor diminui? Não diminui, né? A gente tá ali e... A Eliane também é filha do meio. Acho que é mal do nome, né? Então o filho do meio tá sempre levando. Quando a gente entender isso, que não importa o que aconteceu, né? Na hora ali onde a criança é vista, né? Quando a mãe bota a criança no mundo, mesmo que ela não possa ficar com a criança, existe um amor muito grande. Mas também, às vezes, vai fazendo o quê? Ele não pode fazer nada diferente daquilo que está fazendo, né? E aí, às vezes, ele tem que tomar uma atitude como essa, às vezes, de colocar um filho para adoção, ou isso, aquilo. Mas a gente não tem que questionar em termos de amor, né? Nenhum pai, sabe, uma mãe, vamos dizer, dá um filho por conta disso, né? É a caçula, então deve ser a mais mimada, né? Geralmente acontece, né? Então a gente olha para isso. E aí ele fala, então onde tem ordem não tem equilíbrio, e aonde tem equilíbrio não tem ordem. Por quê? Se aonde tem que ter equilíbrio, vamos lá, nos dois locais, família e trabalho, tá? Isso é a ordem. Eu vou falar uma coisa que eu achei sensacional que eu estou estudando, né? E que tenho reparado em muitas empresas, e porque muitas vezes as empresas hoje, né, não estão prosperando como deveria. Eu fiquei de cara com isso, e eu pude olhar uns 3 movimentos, assim, de empresas, e vi acontecendo isso, e por que não está tendo o sucesso. Então, olha só. Quando nós vamos trabalhar, ou quando nós arrumamos um emprego, ou quando nós temos uma empresa, se a empresa não valoriza quem veio primeiro, automaticamente a ordem está bagunçada.
E aí eu tava olhando esses dias uma empresa que é bem isso, assim, as pessoas que vieram antes têm mais tempo de companhia, eles estão lá, eles fizeram tudo, trabalharam que nem uns loucos, e agora as pessoas mais jovens que estão entrando, que entendem mais de rede social, que isso, que aquilo, e às vezes estão tendo mais sucesso do que veio antes, os que vieram antes estão sendo menosprezados. E não estão tendo o reconhecimento que deveriam ter. E aí eu fiquei olhando e vi que em muitos casos, e até meu professor nos vídeos, ele fala muito disso, sabe? De pessoas que começam a trabalhar e não se dão no trabalho. E já começam a arrumar encrenca com o chefe. E já começam... Por quê? Porque não existe ordem. Então, muitas vezes, a pessoa começa num trabalho e porque ela acha que ela estudou, que ela fez um pós-graduação ou que ela fez aquilo, ela é mais inteligente do que veio antes. E a gente sabe muito bem o que é honrar, né? Honrar pai e mãe, não julga, não critique, não tenha pena. Honrar no nosso trabalho, que é onde vem o nosso sustento, né? A gente também honra essas pessoas que vieram antes. Então, muitas vezes, eu vejo pessoas que não se adaptam em lugar nenhum porque eles se acham melhor do que os chefes. E eu não tô querendo dizer que a pessoa não é mais competente, que ela não é mais inteligente, nada disso, a pessoa pode ser. Mas a gente tem que ter respeito. Assim acontece em muitas famílias. Você vai lá e você olha os filhos desrespeitando os pais, né? Eu vejo que o Rossandro, eu tenho uma história do Rossandro Clint que ele conta que eu gosto muito, que uma vez ele encontrou um amigo dele e o amigo tinha vindo dos Estados Unidos. E aí ele veio dos Estados Unidos e falando que foi fazer um curso em Harvard, pai, falando, né? Ela, não dá, cara, meu pai não dá, porque meu pai é antiquado, é isso, é aquilo, eu tô querendo modernizar, eu tô querendo fazer tal coisa e não sei o que, meu pai não aceita nada, é retrógrado, e foi falando, né? Aí o Rossandro olhou pra ele e falou assim, é verdade, você estudou muito, né? Não, cara, você é muito inteligente e tudo, mas e quantos anos você tá mesmo? Tô com 37. Quantos anos o teu pai teve, você e os seus irmãos? Não, meu pai com 23 anos, meu pai... ele não tinha perguntado a idade, daí ele perguntou, com quantos anos seu pai criou esse império todo e os filhos? Daí ele... Não, meu pai com 23 anos já tinha os filhos e já estava criando a empresa. Tu tá com quantos mesmo, fulano? Tô com 37. Você também já tem uma família, também o seu negócio também já decolou? Daí o cara olhou pro Rossandro, né? Daí ele falou, sabe o que a gente tem que ter? Respeito. Respeito. Os tempos mudaram, mas a gente tem que ter respeito. Por quê? Porque o seu pai com 23 anos já criava filhos, tinha uma família e ele já estava caminhando e sustentando todo mundo. E você com 37 nem casado tá ainda, nem filho não tem e tá só criticando seu pai. Então, o que essa história me mostrou? Me mostrou isso, que muitas vezes a pessoa não tem a 4ª série primária, mas é muito mais sábia, gente, do que muita gente que estudou, fez faculdade e que tem uma vida não estável, mas tipo uma pessoa que se acha, sabe? E aí você olha e pensa, cadê o respeito? E o respeito é isso, é ordem, é quem veio antes, veio antes. E a gente tem que entender que os mais antigos, tudo bem, eles têm as dificuldades deles, eles têm o porquê deles, né? Mas eu sempre falo, o dia que a gente aprender a separar o pai do homem, a mãe da mulher, a vida da gente vai se tornar cada vez mais abundante, né? Porque todas as vezes que eu tô julgando, que eu tô criticando, que eu tô tendo pena, esquece. Isso tudo, se você resumir essas 3 palavras, você quer dizer o quê? Se eu tivesse no teu lugar, eu faria melhor. Então, quando o Rossandro, contou essa história, eu fiquei pensando e eu trago sempre para a vida. Isso é uma lição de vida. Se a gente puder entender quem veio antes e a gente respeita isso. E se a pessoa não pôde fazer melhor, quem somos nós? Eu sempre falo, hoje as pessoas têm condição de ver uma live, fazer terapia, fazer constelação, faz barra de axis, faz reiki, faz teta healing, vai no médico, vai no psiquiatra, toma remédio, lê livros, tem coaches, tem tudo, e o cara tá com a cabeça ferrada, ele não consegue ser feliz no casamento, ele não consegue ser um bom pai e se acha no direito muitas vezes de criticar aquele que veio antes, né? Então, eu não tô passando a mão na cabeça de ninguém, vocês entendem isso, e também não sou a dona da verdade, né? Eu sempre falo, aqui eu vou falar aquilo que a minha professora fala todo início de curso, de módulo. Ela diz,
Se você não quiser, essa verdade é minha, mas não quer dizer que é a verdade absoluta. Usa para sua vidinha, dá uma olhadinha no que você tem perto de você e vê se faz sentido. E quando eu pego essas coisas todas e trago para minha vida e olho para as pessoas que eu conheço, para as pessoas que estão à minha volta e para as pessoas que eu faço atendimento, eu enxergo isso, sabe? Eu enxergo aonde não está havendo ordem e aonde não tem equilíbrio. Então lembra disso. Família, dentro de casa, tá? E no trabalho, respeite a ordem. Não é que você tenha que concordar com aquela pessoa, mas pare de criticar. Ele veio antes, tá tudo certo. Eu deixo com a pessoa o que é dela e eu continuo a fazer o meu trabalho. Mas não, sabe, me colocar. Eu vejo tanta gente falando, mas é porque o fulano é diretor não sei o quê, mas pelo amor de Deus, pensa numa pessoa antiga ou isso, aquilo. Cara, quem é que gosta de viver de críticas? Aí a pessoa fala pelas costas, mas a energia tá aqui. Aí quando chega no trabalho, o chefe não gosta dele e ele não entende por quê. Porque você está emanando uma energia e esta energia volta pra você. Se você estuda um pouco de física quântica, você vai entender o quê? Que é mais do mais, né? Então, tô lendo aqui que a Ana botou. É isso aí, né? Uma mudança enorme. Gente, é incrível como as coisas mudam na vida da gente quando a gente começa a olhar as coisas dessa forma, tá? Bom, aonde que nós temos equilíbrio, então? Se em casa, eu tenho que ter o quê? Ordem. Quem veio antes, veio antes. Quem veio depois, veio depois. E o irmão caçula, se coloque no seu lugar, tá bom? Que você tá lá embaixo, vieram os outros e a gente respeita. E quando a gente só critica os de cima, só critica os irmãos, só critica, meu, quem gosta de viver na crítica? Então vamos lá. Equilíbrio. Aonde que nós temos equilíbrio? Aonde não pode existir ordem, que são nos relacionamentos de amizade, de amor, né? Porque o que acontece? Se você quiser colocar ordem dentro do relacionamento, alguém vai mandar e alguém vai obedecer. Só que quem obedece, chega um certo momento que ele vai se cansando, porque ele não pode ser ele mesmo. Então, relacionamento tem que existir troca, né? Então, tá aqui. A mulher vai lá e leva um café na cama. Nossa, e aí o que o marido faz? Traz uma flor para ela, né? E aí, vão passear final de semana. A mulher paga o almoço se ela quiser, né? Ou o marido paga, ou ele dá uma viagem. E o que ela faz? Ela compensa com uma outra coisa, né? Então, o marido gosta muito de um cupcake que vende numa padaria, um quindim que vende... isso aí me ganhava fácil, que eu adoro quindim. E tem aqui no shopping, no Beira-Mar, tem uma loja lá embaixo, que os caras vendem um quindim, meu pai santíssimo da misericórdia. Eu não como porque tem 480 calorias de um negocinho daquele tamanhinho. Gente, eu sou taurina, né? Pelo amor de Deus, é pra comer um, eu nem começo, né? Então, traz um quindim para aquela pessoa, né? Você pensa, você chegar em casa, né, com um quindim de presente, as pessoas acham que na troca tem que ser coisas grandiosas. Não, gente, não precisa, né? Qualquer mimo que a gente ganha, a gente se sente o quê? Pertencendo. A gente sente que a gente é amado. Mas tem gente que fala, mas o meu marido não fala que me ama. Mas a pessoa faz 500 mil e outras coisas, né? Então, gente, a gente tem que começar a aceitar as pessoas como elas são. Nós somos muito chatos, muito chatos. E a gente acha que a pessoa tem que estar ali e tem que estar sempre fazendo pra gente, tem que estar sempre fazendo. A gente tem que parar, né? Geralmente quem tem mãe sofredora se torna exigente na vida, né? Porque a mãe sofredora, ela dá um pouco menos, não é que não dá amor, mas não demonstra tanto, porque ela tem que se segurar naquela dor dela, né? Então, geralmente isso acontece que os filhos são muito exigentes, tá? E aí, filhos exigentes, você já sabe, né? Onde que a pessoa é exigente, 99% da nossa vida levamos para dentro do relacionamento. E aí começamos a nos degladiarmos dentro dos relacionamentos. E eu sempre falo, mas como que eu volto naquele ponto? Simples, aonde e que motivo e que momento você se apaixonou pela pessoa, né? Às vezes pode ser que não tenha mais volta, mas se você entender aonde você se apaixonou, você vai parar de vivenciar a raiva que tá aqui, né? E eu entendi isso quando fiz o curso. Por quê? Porque
Eu agora faço curso de constelação para ser consteladora, mas eu já fiz cursos de constelação de autoconhecimento. E quando eu fiz o curso para olhar para o relacionamento dentro da visão sistêmica, e eu vi que eu fiz tudo errado. Primeiro porque eu vim de mãe sofredora, quem vem de mãe sofredora é exigente e se torna perfeccionista. Então ela começa a dar ordem a torto e a direito dentro de casa, né? E aí é pros filhos, é pro marido, e aí a gente se torna o quê? Crítica. Nossa senhora, mas meu Deus, eu não acredito que eu trabalho o dia inteiro porque não lavou essa louça. Meu Deus, eu não acredito que eu estou dentro de casa com esse sapato sujo. Meu Deus, eu não acredito. E assim você passa o tempo inteiro. Meu Deus, eu não acredito que você perdeu dinheiro. Ai, meu Deus, eu não acredito que você fez essa aplicação, sabe? E aí o que acontece? Ninguém aguenta. Né? E eu não tô falando isso só de mulheres para com homens, não. Tem homem também que chega em casa e nunca nada tá bom. Então, automaticamente não existe troca. Existe o quê? Alguém querendo ser pai ou alguém querendo ser mãe dentro do relacionamento. Né? Então, ai, gente, vamos lá, como é que é? Minha culpa. Aqui, eu também. E não tem problema nenhum. O problema é eu continuar do mesmo jeito sem eu aprender a olhar para onde eu tenho que olhar. Então, tem gente que faz o atendimento e ela, olha, enxerga tudo, mas ela não quer mudar. Por quê? Porque ela vai ter que baixar um monte de barreiras, ela vai ter que, sabe, deixar a mãe como mãe, deixar o pai como pai, separar o pai do homem, separar a mãe da mulher e deixar as pessoas serem como elas são. Agora, quando eu me torno exigente, eu vou ser exigente do mesmo jeito, tá? Então, é só você notar assim, ó, ver quem teve mãe sofrida, né? Olha como os filhos têm que ser perfeitos, né? Aí é arrumar a casa, tem toque. Eu tinha toque. Imagina se eu ia dormir. Eu tinha empregada todos os dias, mas eu tinha que arrumar as poltronas, eu tinha que arrumar as almofadas, eu tinha que lavar a louça e deixar a louça. Cara, neurótica, pensa na neurótica, o lençol bem esticadinho, o edredom bem esticadinho, tudo que eu fazia tinha que ser perfeito. Por quê? Porque eu fazia para ter o reconhecimento dos outros. E só que eu vi que isso é muita falta de autoestima, entende? Primeiro a gente tem que olhar pra gente, né? E a gente tem que se amar. Lembrando sempre que os pais, não importam se eles nos batem, os abandonam, isso, aquilo. O pai e a mãe amam. O homem e a mulher têm dores emocionais e vão muitas vezes dispensar em cima de nós. E nós, levante a mão aqui, quem pode atirar a primeira pedra? Quem aqui não é crítico muitas vezes? Quem aqui não é exigente? Não é? Quem aqui deixa a desejar às vezes como mãe, como esposa, como marido? E aí quer pegar, não pega a autorresponsabilidade e bota tudo nas costas do outro. E o outro tem que se virar para ser a pessoa que não pode errar, né? Então, a gente tem que parar com isso. E no relacionamento, ele tem que ter isso, né? Aqui, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Meu professor, ele fala um negócio que eu adoro, né? E vou falar pra vocês. Ele diz assim, a gente, no relacionamento, a gente tem que juntar as habilidades. Então, ele fala, eu sou ótimo com finanças. E a minha mulher, ela é ótima motorista. A mulher dele é taurina. Eu falei assim, é do signo, cara, porque eu também dirijo super bem. Meu sobrinho fala assim, nossa, Tilene, tu dirige tão bem, parece um homem. Eu falei, tá ali na cara, né, bem dado, né? Então, e aí ele fala, eu sou ótimo com finanças, fazer o dinheiro render. Agora, minha mulher é excelente motorista. Agora, se a gente tem que dividir as coisas, então tá bom. 15 dias ela vai cuidar e vai perder do dinheiro, e 15 dias eu vou dirigir, vou bater o carro. Aonde que existe crescimento nisso? Não é muito melhor ela dirigir e eu cuidar do dinheiro? Então olha dentro da sua casa, aonde estão as habilidades? Agora, pare de estar sempre querendo cobrir, né? Então eu falo isso por quê? Porque eu era assim, eu tinha que girar todos os pratos. Cara, é muito cansativo, você não consegue viver dessa forma, né? Então o que a gente tem que fazer é olhar para o relacionamento e lembrar, tá aqui, né? Um pouquinho, o outro faz um pouquinho, o outro faz um pouquinho, o outro faz um pouquinho, e às vezes a gente tem que entender que a pessoa não tá bem, né? E hoje conversando com uma pessoa,
até falei pra ela, falei assim, cara, ele tem defeitos, tem, mas, gente, atira a primeira pedra que ele não tem defeito nenhum. Mas olha quantas qualidades essa criatura tem, né? E quando a gente para de criticar o outro, automaticamente as coisas começam a mudar totalmente o fluxo energético. Olha pra você hoje e imagina você sendo criticado o tempo inteiro. Porque isso não tá bom, aquela queimadinha, sabe, que a pessoa dá. Nossa, vai... Ó, Alessandra, não ia dizer que era tu. Né? E aí, o que acontece? Você vai lá, você... a Alessandra me mata. Né? E hoje a gente tava bem falando sobre isso, sabe? E sobre como ela, 2 semanas, ela já mudou e como a criatura já mudou também. E quando você para de criticar, a barreira do honrar vem. Então, num relacionamento de pai e mãe e filhos, quando você olha para os de cima com respeito, honrando, não criticando, não julgando, deixando as pessoas serem o que elas podem ser. E quando eu faço isso dentro do relacionamento, o que vai acontecer é o quê? É uma explosão de, vamos dizer, de grandiosidade, né? Agora, se eu vivo só na crítica, só cobrando das pessoas que estão ali, só, sabe assim, vendo os defeitos, gente, esquece. Tá? Fala pra você. Bota, sabe o que você pode fazer? Quando eu queria saber se eu roncava, porque a minha irmã dizia assim, nossa, tu ronca muito. Eu falei, não ronco não. E daí eu pensei, cara, eu fico sempre dizendo que eu não ronco, mas eu tô dormindo. O que eu fiz? Eu coloquei o meu telefone para gravar, né? Meu Pai Santíssimo da Misericórdia. O meu ronco não é ronco, mas parece que ele fica água na garganta e fica... Aquele barulho de água, sabe assim? Fé Maria, cheia de graça. Insuportável, né? Então, aí o que acontece? Quando a gente quer saber como a gente bota o seu telefone para gravar o dia inteiro, para ver quantas palavras negativas nós falamos pro outro, né? Quanto que nós estamos. E aí tem gente assim, mas eu vivo fazendo pelo relacionamento. Mas, gente, então vamos parar de fazer. E o que é parar de fazer? Tem gente que acha que faz demais. Por quê? Porque ele se tornou a mãe ou o pai do relacionamento. Eu tô falando de cadeira, tá? Porque eu era assim. Meu ex-marido não fazia um prato de comida, eu que servia, eu que botava, eu era pros filhos, eu cuidava do mercado, eu cuidava da empregada, eu cuidava da casa. Ele viajava, quando voltava eu tinha trocado os móveis da casa, eu tinha feito... Sabe aquela louca? A louca do trabalho? Era eu. Então, às vezes, a gente faz tanto que a outra pessoa não dá conta de suprir, entende? Por isso que o equilíbrio é isso, é um pouquinho, sabe? Não é aquela loucura de eu estar aqui em cima, o outro não consegue alcançar. Quando ele alcança, eu dou mais um salto quântico, e aí a pessoa não dá conta. Então, a pessoa se sente sempre devedora nossa, e isso é muito cansativo. Quando a pessoa se sente devedora, porque ela se sente inferiorizada. E quando ela se sente inferiorizada, muitas vezes ela olha para aquele que está elogiando, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Porque muitas vezes as coisas que nos acontecem, elas partem de nós. Então, às vezes tem pessoa que vai lá e reclama e fala para mim, mas meu marido não me olha mais. Mas também quantas vezes você procura ele, né? E eu sigo a Valesca Bruzzi. Ela trabalha com marketing... sobre o trabalho na rede social, né? E ela é muito engraçada, assim, os stories dela é mais sobre o trabalho dela, mas é mais sobre a vida, e no feeds é mais sobre o trabalho. E ela é muito engraçada, daí agora ela ganhou neném, né, antes de ontem, e ela já tá super bem, né? Daí ela falou, isso é ganhar de parto normal, né, você cuspiu a criança, tá tudo certo, e ela ainda não teve laceração, não abriu, né, então tava tudo certo. E daí ela falando assim, mas me fala, como é a sua libido, né? Daí ela falou assim, gente, mulher é tudo igual, a grande maioria tem uma preguiça desgraçada, eu também tenho preguiça, mas sabe o que eu penso? Eu olho pro lado, assim, olha aquele meu marido, lindo, gostoso, que faz tudo, que, meu Deus, pensa num homem, aí eu penso, sabe de uma coisa? Vou chamar ele já. Né? Daí ela fala, às vezes eu também não tô com vontade, mas depois que eu começo eu gosto, né? Então, fica a dica, gente, fica a dica, muitas vezes tá com preguiça, né? Mas depois que começou fica bom, né? E a gente também tem que entender isso, assim, que cada ser, ele tem uma necessidade, né? E às vezes, a gente também no relacionamento, a gente tem que fazer um pouquinho, sabe? Eu não tô dizendo que, não, eu não tô afim de jeito nenhum e eu tenho que ficar com essa criatura.
Não, não é isso. Equilíbrio, entendeu? Equilíbrio. Equilíbrio em tudo. Isso é que faz um relacionamento, sabe, crescer junto. Se tá assim, esquece. Se tá assim, meu Deus, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Eu sempre falo, Osho fala uma coisa que eu gosto muito, né? Ele diz, todas as vezes que nós estamos como um pêndulo do relógio aqui em cima, cheio do controle, cheio da crítica, cheio disso, não posso, não quero, não vou, isso não existe no relacionamento, entende, gente? A gente tem que ceder um pouquinho de cada lado. E aí, às vezes, a pessoa, quando tá preso demais aqui e não aguenta mais, acaba vindo o quê? Pro outro extremo. E às vezes, muitas vezes a gente se perde, né? Eu sempre falo isso, muitas vezes é simples da gente ver como uma pessoa, quando ela é muito santinha, daqui a pouco ela se emputece daquilo ali, desculpa o palavrão, ela vai pro outro lado, né? Às vezes, se você olhar na parte religiosa, a mesma coisa, né? Vivencia de um jeito aqui, se amarra tanto que acaba indo pro outro lado. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, sabe? Lembra sempre, a atitude que eu tô tendo é para manter o equilíbrio ou é para criar diferença no meu relacionamento, né? E lembra uma coisa que para mim é o que eu levo todos os dias comigo. A crítica só quer dizer uma coisa: eu me acho melhor do que a outra pessoa. Quando você critica, quando você julga, você tá querendo dizer o quê? Eu, no seu lugar, eu faria melhor, tá? Então, vamos parar de ser tão críticos, né? Olhar melhor para aquelas pessoas que estão vivendo uma vida junto com a gente e dos nossos filhos, né? Das nossas amizades. Tem gente que fala assim, ai, mas a minha amizade só me suga, né? E por que a gente aceita muitas vezes que as pessoas só nos sugam? Porque será que eu tô tendo alguma coisa de mãe, de querer dar, sabe? Que mãe que faz sempre pelos filhos e faz sempre, né? Assim como o pai também, tem muito pai assim. Então a gente tem que olhar para isso, né? Tudo aquilo que me incomoda demais, eu tenho que olhar, né? Eu adoro essa frase, doeu, pega que é teu, né? Ontem e hoje me aconteceu um negócio e eu fiquei pensando, por que eu tô incomodada, né? E eu acho que eu já entendi por quê. Porque eu tenho bastante dificuldade de receber. Todos nós temos, né? Porque se alguém olhar pra você e falar assim, nossa, fulana, como você tá bonita, o que a gente diz? Imagina, são seus olhos. Né? Nossa, fulana, que comida boa. Não, tá faltando um pouquinho de sal. A gente tem uma dificuldade enorme, sabe? De receber um elogio, né? Então, eu tenho dificuldade de receber. Então, por isso que eu fiquei pensando. E esse final de semana também me encontrei com uma amiga, né? E eu falei, por que isso aqui te incomodou, né? Olha, porque ali tem alguma coisa. Então, às vezes, gente, se numa amizade você tá aqui, a outra pessoa tá aqui embaixo, você olha, por que eu tô com essa distância tão grande? Por que eu tô fazendo tanto a mais? O que eu tô precisando provar para alguém que eu preciso fazer tanto a mais, né? Então, quando eu não entendia isso, o que era amor próprio, não entendia mesmo. E quando eu comecei a estudar, primeiro em Barra de Axis, e eu entendi, primeiro com o Ho'oponopono, né? Porque eu vi que tudo aquilo que eu penso de negativo, toda a minha raiva, todos os meus pensamentos, eles vão para o universo e alguém acaba sugando. Então, se existe guerra e tudo mais, nós somos responsáveis por isso, entende? O mundo só fica melhor a partir de nós, né? A gente tem que fazer a nossa parte, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. E aí, quando eu estudei em Axis, a mesma coisa, né? E eu comecei a entender o que a gente pode estar fazendo para olhar para essa autoestima baixa, sabe? Que a gente tem, né? Porque é muito fácil, tem gente que vai lá e se vende de um jeito, mas se você prestar atenção, a autoestima e o orgulho, eles são muito parecidinhos, a soberba, sabe? Então, às vezes, a pessoa se vende como se ela tivesse uma autoestima e, no fundo, ela ainda depende muito do que os outros acham dela, né? E quando eu comecei a estudar, eu comecei a ver, sabe, que eu tinha que parar de falar mal de mim mesma. E aí foi incrível, que eu não passei a não aceitar mais. E quando eu li isso, que a gente é responsável pelas guerras que acontecem no mundo, cada vez que eu falava mal de mim mesma, eu dizia assim, tá querendo matar uma criancinha na Síria, Eliane? Não, não quero matar ninguém. Então pare de falar mal de você mesmo.
Então, a nossa vida, a mudança de postura na vida, ela nos traz o quê? Ela nos traz grandes diferenças nos relacionamentos e em tudo. Agora, quando eu vou decidir mudar minha postura? Quando que eu deixo de ser mimizenta? Lógico, quando eu deixo de ser mimizenta, quando eu começo a ver o meu valor. Porque quando eu preciso que os outros digam quem eu sou, meu Pai Santíssimo, aí não vai dar certo. E aí eu comecei esse trabalho, sabe? Eu comecei e não aceitava mais falar mal de mim mesma. Por isso que muitos, durante uma vez no mês, mais ou menos, eu coloco, né? Fale 3 coisas boas sobre você. Escreva 3 coisas boas sobre você. Antes de dormir, faça isso. Fale 3 coisas boas sobre você. Por quê? Porque quando você vai dormir, o que acontece? Quando você tá dormindo, vai dormir, já vai dormir com um monte de coisa ruim na cabeça, gente. Oh, meu Deus, não dá. Mas eu não vou falar nada, porque assim, ó, eu era igual. Eu ia dormir e falava, mas tu é uma idiota, por que tu não fez isso? Por que tu não fez aquilo? Por que tu não fez aquilo outro? Eu hoje não aceito. Eu vou dormir e falo aquilo que eu acredito de mim, né? Então hoje eu não preciso que ninguém me diga quem eu sou, porque eu sei a pessoa que eu sou, sabe? E é isso que a gente precisa, gente. A gente precisa se reconhecer. Quando a gente não se reconhece, quando a gente fala mal de nós mesmos, a gente não se acolhe. Quem não se acolhe não acolhe o outro. Quem não se acolhe acaba julgando. Por quê? Projeção. Aquilo que eu tô vendo de ruim em mim, mas que eu não posso ver. Por isso que a gente fala assim, nossa, fulana fala de Deus e o mundo, ela não olha pro rabo, né? Tá que nem os macacos, senta em cima do rabo. A grande maioria de nós é assim, por quê? Porque a gente senta em cima do rabo e é mais fácil olhar pro outro do que se transformar. Ou é mais fácil falar mal do outro do que falar mal da gente mesmo, porque é verdade, eu tenho que viver nesse corpo. Mas a gente tá na hora da gente mudar, sabe? Tá na hora. Agora nós chegamos nessa parte que é a parte da transição planetária, onde essas energias têm que mudar, onde a gente tem que ter uma vibração melhor para ter um mundo melhor. E começa através de nós. Então, primeiro, não aceite falar mal de você mesmo. Lembra sempre, quem se acolhe acaba acolhendo o outro. Quem baixa as expectativas acaba aceitando o outro como ele é. E esse, eu sempre falo, às vezes as pessoas me perguntam, o que você acha que é o propósito do indivíduo na Terra, Eliane? Para mim, o propósito do indivíduo na Terra é, volto sempre ao básico, conhece-te a ti mesmo e a verdade vos libertará. E quando a gente se conhece, sabe o que acontece? A gente começa a ver que nós somos seres cheios de falhas, que nós não somos perfeitos, graças a Deus, que nós temos muito para melhorar ainda, mas quando eu sou condescendente para com os meus defeitos, eu sou condescendente para com os defeitos dos outros. E assim a gente começa a nossa transformação. Aí é a parte mais fácil de dar certo no relacionamento, porque vai ter equilíbrio. E aonde que nós temos equilíbrio? Aonde nós não temos tanta cobrança, nem nossa, nem do outro, né? Deixando o outro ser o que ele pode ser e pegando o que ele tem de bom. Não quer dizer que eu tô querendo dizer que você tem que aceitar o ruim, porque a pessoa é assim. Não. Você pode exigir, sim, né? Só que você, olha, você vai até um limite. Hoje uma amiga minha perguntou, mas eu não sei o que eu posso fazer, não sei o que. Eu falei, bota uma data. Tipo assim, 5 vezes é o máximo, daí eu vou falar, né? Então, você tem que ver, sabe, quando chega o seu limite. Eu vou dizer uma coisa, eu não aceito da vida aquilo que eu não mereço, né? E hoje eu sei o caminho que eu tô trilhando e eu sei aquilo que eu mereço. E todas as vezes que eu vou por sabe assim, começo a olhar para um outro lado, eu sempre falo, se Deus parou tudo que ele estava fazendo para me criar, porque ninguém tem a íris igual a minha, ninguém tem a digital igual a minha, é porque para Deus eu sou importante. E se eu sou importante para Deus, o restante é o restante, né? O resto vai se adaptando. Então, fiquem bem, né? Olha, hoje eu consegui acabar antes do horário. Porque geralmente eu chego 1 hora, é um absurdo, né? Essa pessoa fala demais, né? Mas eu quero agradecer a todos vocês. Eu sempre digo quando eu faço uma live, o primeiro ouvido que escuta é o meu, né? Então não pense que eu faço para vocês, eu faço sempre para mim. Hoje eu falei tantas coisas sobre equilíbrio, sobre relacionamento, né? Que eu sei que cada dia eu tô me preparando mais para uma vida grandiosa, entendeu? Porque hoje eu faço um trabalho árduo para honrar pai e mãe, hoje eu faço um trabalho árduo para me manter na ordem, não tomar o lugar, né? Porque eu sempre fui sabe assim, sabe aquela criatura que toma conta de tudo, que faz tudo, cara, isso é muito cansativo, né? A gente tem que parar com isso e olhar para esse lado, porque eu sempre falo,
às vezes a gente não consegue hoje ter um relacionamento saudável porque nós também não estamos bem, né? Então o dia que a gente estiver bem, tudo vai fluir. Lembra sempre, aquilo que a pessoa que está comigo me traz, muitas vezes ele está a serviço de me mostrar. Eu tenho eu tenho uma cliente minha, e é muito engraçado, né? Porque ela falou assim, mas ele é isso, ele é aquilo. Eu falei assim, não, querida, você tem que toda noite agradecer demais essa criatura, porque ele não consegue nem viver a vida dele. Ele está transformado no seu pai, porque você está transformado na sua mãe. Você é igual à sua mãe. O que o universo te trouxe? Uma criatura. Nós temos todos os conteúdos dentro de nós. Todos os conteúdos, entende? Então, de acordo com cada pessoa, eu vou colocando esse meu conteúdo à mostra. Então, tem gente que fala assim, nossa, fulano, eu não me dou bem com fulano, mas o fulano se dá bem com um monte de gente. Por quê? Porque aquela pessoa está a serviço de alguém para me mostrar alguma coisa. E ela não está a serviço do outro, você entendeu? E aí eu falei, o seu marido, coitado, ele está a serviço do seu pai, para te mostrar um monte de coisa, que é para você soltar o homem e ficar só com o pai. Porque você é igual à sua mãe. Ela assim, pior que sou mesmo. Eu falei, não, isso aí não precisa nem dizer, né? Então, às vezes, as pessoas vêm até nós simplesmente para nos trazer aquilo que nós precisamos olhar. Se está incomodando, olha para isso. Se precisar de ajuda, conte comigo, né? Esse é o meu trabalho, tá bom? Então, olha isso. E lembra sempre, todas as vezes que eu estiver muito bem, nada mais vai vir até mim. Nada mais. Aí você vai ser livre. E quando a gente é livre, a gente vive a nossa vida. Hoje, muitos de nós estamos simplesmente desonrando os nossos pais e estamos pegando de volta tudo isso. Então, quem tem dificuldade com a mãe não ama verdadeiramente, não ganha dinheiro. Quem tem dificuldade com o pai não tem força, é desanimado, não sabe o que quer da vida, perde dinheiro, né? E tantas outras coisas que acontecem. Então, quando a gente aprende a olhar para o lugar certo, a gente pode ter um relacionamento verdadeiro, sabe? Aceitando as pessoas como elas são, baixando a guarda, e parando de criticar, porque é muito cansativo, tá bom? Beijo, gente. Muito obrigado. E agora eu vou até abrir uma caixinha. Eu não sei, assim, porque a pessoa fala assim, mas por que não faz uma live toda semana? É porque eu não tenho assunto, gente. Pelo amor de Deus, eu não sei mais assim, né? Eu fico buscando as coisas. Eu vou fazer esse meu terceiro módulo agora, que fala de sucesso e trabalho, né? Que vem do trabalho, né? E aí, quem sabe, sai uma live boa aí, né? Beijo, gente. Muito obrigadão, tá? E se gostaram, compartilha com alguém que você acha que tá precisando escutar. Sabe aquele casal assim que você gosta muito, mas que a mulher manda no marido ou o marido manda na mulher? Às vezes a pessoa tá precisando só ver que ela precisa ter equilíbrio dentro de casa para ter um relacionamento verdadeiramente de cúmplices, né? Eu sempre falo, eu não quero casar, não quero namorar, não quero noivar. Eu quero ter um relacionamento, porque se relacionar é você viver bem com a pessoa, sabe? É você não ter medo, é você não ter que ficar pisando em ovos, isso é se relacionar. Né? O resto tudo é uma confusão de sentimentos, né? Então que a gente possa aprender isso, aprender a se relacionar primeiro com a gente, e aí automaticamente a gente vai poder viver, né, com uma outra pessoa de uma forma feliz, né? Porque Deus é Pai e Ele é Pai de nós todos, e se nós na Terra temos os nossos filhos e queremos que os nossos filhos sejam felizes, por que você acha que Deus iria querer algo diferente para nós? Então, vamos pensar desse jeito, sabe? Vamos mudar algumas posturas e vamos entender que nós viemos para essa terra para a gente ser feliz. E aí vem aquela frase antiga, né? Gente feliz não enche o saco. Então imagina, nós felizes não vamos encher o saco mais de ninguém, né? Beijo, queridos. Durmam bem, tá bom? Um ótimo final de semana. Uma Páscoa maravilhosa para todos vocês. Lembrando sempre que Páscoa é isso, é uma renovação, que a gente possa se renovar como seres humanos, que nós possamos mudar as nossas posturas, que a gente possa viver de forma diferente, sabe? Dentro da nossa casa, tá bom? Beijo, gente.